Olá! Dando continuidade aos nossos vídeos a respeito do Apocalipse, o fim dos maus tempos, como acreditamos que deveria ser chamado o último livro da Bíblia Sagrada, vamos tratar de um assunto ligado, obviamente, a essa grande transição maravilhosa que ocorrerá no planeta, um salto evolutivo da humanidade. O assunto será economia planetária. Já que estamos falando de transformação global, de avanço ou salto evolucionário, o que ocorrerá com a economia? Do que ela está hoje, como ela ficará? É esta a questão que vamos tratar. Então, tentando, vamos dizer, fragmentar ou alinhavar as bases pelas quais nós podemos afirmar que o capitalismo é incompatível com a nova era e que terá que ruir tanto quanto o comunismo, vamos estudar melhor o capitalismo. O que ele tem que impede ele de avançar para uma nova fase. Então, capitalismo, como competição, ela tem intrinsecamente na sua estrutura a ideia de concorrência, de disputa de mercados, de liderança de mercado e assim por diante. Ela é uma disputa no caso de capital. Só que toda concorrência, toda competição, ela é ranqueada. Existe uma lista, existe os vitoriosos, que são sempre uma minoria, não tem jeito, que fica em destaque, claro, todos os holofotes e atenções e homenagens são para eles, e pouco se fala da maioria pobre, ou melhor, da maioria de perdedores. É intrínseco a qualquer disputa. Podemos falar de Copa Mundial de Natação, de futebol, de vôlei, qualquer outro tipo de disputa bastante, escola de samba do Rio de Janeiro ou São Paulo, qualquer tipo de disputa, uma concorrência, por exemplo, para vestibular, tudo que exige competição e disputa, temos sempre muitos perdedores e uma minoria vencedora. Sendo o capitalismo um tipo de disputa, podemos transferir o raciocínio para garantir e assegurar intrinsecamente que o capitalismo gera poucos vitoriosos e muitos, mas muitos perdedores. Isto é constatado de forma global hoje. Basta ver um mapa econômico do mundo e veremos uma gigantesca maioria pobre. Este canal apenas afirma que não tem jeito do capitalismo resolver esse problema. Ela jamais trará uma justiça ou um equilíbrio econômico no mundo. Nunca teremos bem-estar do ponto de vista econômico com o sistema capitalista. E não é que o capitalismo colocou isso intencionalmente. Isso não é planejado. Simplesmente não pode existir numa disputa todos vencendo. Há um termo que muitos teóricos capitalistas usam: não há para todo mundo. Não tem para todos. E do ponto de vista do capital é verdade. Não há medalhas para todos. Não há para como todos vencerem. Do ponto de vista deles, eles têm razão. Apesar de que isso tudo é incompatível com o mundo espiritualizado que está por vir. Pode haver, porém, uma pergunta a ser levantada. Como é que, então, dentro de países considerados vitoriosos, não deveria haver também poucos ricos? Vamos pegar um país como exemplo, Noruega e Finlândia, mas pode ser até o próprio Estados Unidos. Não deveria haver poucos ricos, uma concentração de ricos e uma maioria pobre dentro desses países que são eminentemente capitalistas? É verdade, mas este canal afirma que estes países não sucumbem a esse apartheid social porque eles pegam
na verdade, subsídios, elementos já do mundo futuro de cooperação e inserem em seus países, na forma de salário mínimo, saúde e educação pública, salários dignos. Eles transferem de cima para baixo, dentro dos seus próprios países, claro, isso não é feito de forma global, mas eles fazem recursos, medidas, cada país faz de um jeito, mas esse primeiro mundo reequilibra a vitória dentro do seu próprio país, passando, como vamos dizer, as medalhas, os espólios da disputa para a sociedade por meio de vários recursos. Mas esses recursos são repassados dentro de uma filosofia, isso nós estamos interpretando assim, são recursos do mundo de cooperação que eles trazem para inserir dentro dos seus próprios países e assim não haver essa diferença absurda dentro deles, dentro da própria casa. Porém, de forma global, isto não ocorre. E a maioria dos países sucumbe e fica no rol dos perdedores mesmos. Esse é o primeiro pensamento. Obviamente, a competição, dando essa defasagem social toda, essa geração de miséria intrínseca, ela é totalmente incompatível com o mundo futuro, que chamamos de espiritualismo, mas também é uma sociedade de cooperação, uma sociedade cooperativa. Mas tem mais. O capitalismo, como disputa, ela é, no seu extremo, já que estão sempre em disputa, mercados, capitais, países, recursos, empresas, no seu extremo, indo ao extremo, pois não há nenhuma convenção dizendo até onde vai o capitalismo, esse capitalismo, no seu extremo, leva países, leva grandes empresas, mas principalmente grandes unidades políticas, às guerras e os conflitos. Fato esse que temos hoje, isso daí é uma constatação histórica, a maioria dos conflitos modernos e dos últimos séculos são de origem econômica, são decorrência da disputa pelo capital. Não podemos nos enganar. Por isso, não tem como existir capitalismo sem guerra. A guerra, na verdade, é uma fonte econômica do capital. É o melhor e maior mercado que o capital tem para gerar recursos. Porém, como não há limites, o capitalismo põe em risco, por suas guerras, até a própria humanidade. Prestemos atenção que no mundo vitorioso capitalista de hoje, ninguém pode afirmar que está livre de um holocausto atômico, de um cataclisma global gerado por bombas atômicas que acabe com a humanidade. Mas tem mais alguns raciocínios. Crimes e violência. Se o Estado, se grandes países podem entrar no extremo de, por meio da disputa do capital, entrar em guerra, os indivíduos também, quando não conseguem atingir seus objetivos, sua ganância que o capitalismo gera, a ganância por capital, a ganância pelo ter, a necessidade de obter coisas que o capitalismo estimula no indivíduo, quando ele vai a um extremo, temos os crimes e as violências. Olha que não estamos comentando a necessidade intrínseca do homem de comer ou sequer de morar. A maioria dos crimes são cometidos, inclusive, por pessoas que não passam por necessidades orgânicas. Elas fazem isso por ganância. É a disputa no seu extremo, levado ao indivíduo, que gera bastante crimes e violência. Obviamente, o capitalismo faz isso, o comunismo também. Só estamos mostrando que os dois têm isso em comum. Necessariamente, capitalismo significa
geração de crimes em violência na sua escala individual. A prova disso é que países abastados, bastante desenvolvidos, têm ainda, apesar de todo o desenvolvimento econômico, ainda o seu índice de crimes. E que os países pobres, também estimulados à busca pela felicidade econômica, pela disputa econômica, não conseguido pelos meios lícitos, passa pelos meios ilícitos no extremo de buscar tirar do outro o que quer para obter o seu ganho, vamos dizer, de capital. Como não poderia deixar de ser, uma vez que estamos no capitalismo disputando, concorrendo para vencer o próximo, explorar a natureza como meio de chegar a esse objetivo é mais do que natural, é endógeno, é intrínseco ao processo da disputa. Daí o vandalismo do ambiente, a depredação do ambiente, o jogar de fluidos e gases tóxicos na atmosfera, indiferente ao sofrimento, ao estresse, desde que não seja para com ele, isso é inevitável. Obviamente, os chamados líderes capitalistas, aí comandado pelos Estados Unidos, mas alguns países estão procurando se alinhar a esse raciocínio, já que eles lucram com essa exploração, eles são essencialmente negacionistas. Trabalham sistematicamente negando essa depredação ambiental. Mas estamos pagando o preço, apesar dessas negações todas. Aí estão alguns exemplos: tormentas, tempestades, extremos climatológicos, tanto do vento, tornados, avanço dos mares, climas extremamente quentes de um lado ou extremamente frios do outro. A humanidade paga o seu preço por esse atentado à mãe natureza. Estamos pagando muito e pagaremos mais e mais até nos rendermos ao respeito que se tem que ter com o planeta. Essa lama que pega de frente todo o setor de administração da Vale. E tudo que tem ângulo, que inclusive dá para perceber carros tentando fugir, mas as ondas dessa lama vêm por todos os lados, encurralando todos que estão no centro. Não tinha como fugir. Essas são imagens exclusivas que estamos trazendo aqui para você. O saldo das vítimas atualizadas já chegamos a 110, com mais de 230 desaparecidos. É inegável dizer que tudo isso é totalmente incompatível com a civilização espiritualista que se avizinha. Então, entrando numa outra fase, nós não vamos tratar do inteirinho, ou seja, da transição planetária em si. Vamos comentar que o capitalismo e o comunismo, pelos entendimentos espiritualistas que estamos tendo até agora, brota da alma humana atual. E da mesma forma, reforçando o raciocínio para a sociedade cooperativa, o mundo espiritualista que se avizinha, o coração também fará brotar uma nova sociedade, uma nova relação que nem podemos dizer que é econômica, mas é uma solução de sociedade, uma solução de viver dessa nova humanidade, que é baseada em fraternidade e em cooperação, em sintonia,
indo ao encontro da pregação do Cristo e dos grandes mensageiros das grandes mensagens do planeta. E como essa mudança é muito profunda, vamos ter que usar referências, pois vai ser difícil acreditar no que vai acontecer. Mas nós vamos nos basear em coisas sérias, fundamentadas do ponto de vista espiritual. O próprio Apocalipse, o livro que encerra a Bíblia, a Gênese, o Evangelho segundo o Espiritismo, fontes da codificação espírita, o livro Profecias, novamente, que comenta com muita propriedade o próprio Apocalipse, livros da Lavra de Chico Xavier comentando orbes, planetas que já entraram, estão avançados no mundo de regeneração, mostrando que o caminho que estamos apontando, ele é de fato o caminho de sucesso para as civilizações no futuro. O livro O Mundo Espiritual é Planeta, que nós vamos explicar logo em breve, mas vai mostrar como a sociedade do futuro vai perceber este e outros orbes. E mais alguns livros, Cartas de uma Morta de Chico e A Vida em Marte, A Vida no Planeta Marte, de Ramatiz, provando e reforçando a ideia de que o futuro de outras humanidades passou pelo que nós vamos passar agora. É o único caminho para avançar humanidades. E também vamos utilizar fontes não literárias, referências de coisas que estamos vendo aí na nossa frente, como o voluntariado. Existe um quarto ramo da sociedade trabalhando firme, em silêncio, fora e longe da mídia escandalosa, que se comporta de uma maneira característica típica do mundo da civilização do terceiro milênio. Essa fonte de trabalho, essa referência de comportamento é que vai nortear o futuro da humanidade, vai tomar conta da humanidade e que podemos testemunhar facilmente num trabalho voluntário. E outra fonte importantíssima é a própria família. O seu comportamento, suas relações humanas internas, como ela divide e separa o trabalho e os bens, os meios, também é uma ótima, excelente fonte que precisamos entender para o futuro da humanidade. Lembre-se que Jesus chamou e chama o Pai de Pai Nosso, mostrando que a relação familiar é o caminho evolutivo para toda a sociedade e para toda a civilização terrestre.